A paz do Senhor Jesus, aqui é a pastora Adriana e hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está em 1 Samuel, versículo 22, e ela começa assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, ouvindo seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E juntou-se a ele todos, homens que se achavam apertos. E todos os homens convidou, e todos os homens de espírito desgostoso, ele fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Ou seja, vamos lá. O Senhor nos traz essa passagem da vida de Davi. Davi tinha consagrado a rei, pelo profeta Samuel. E ali, ele como rei, seria muito mais fácil ele virar e falar assim: eu sou rei, eu posso tudo, o Senhor me ungiu e eu vou lá matar Saul. Mas Davi tinha um temor do Senhor. Davi sabia que no tempo certo o Senhor colocaria ele como rei. E o que Davi fez? Davi continuou na posição espiritual de esperar, de ter paciência. Porque se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Mas muitas vezes nós queremos ser Deus. Ou melhor, nós queremos criar estratégia para que Deus haja na nossa vida. Olha só, Davi teve que matar um urso primeiro. Davi teve que matar. Ele teve que conduzir as ovelhas. Ele matou um leão. Ele foi ungido como rei com Samuel. Todos os irmãos estavam ali presentes para cear com Samuel. Samuel olhou pela aparência. Ele achou que um deles seria um rei na casa de Jessé. Mas o Senhor não olha a aparência, irmão. Ele olha você por dentro, o que passa no seu íntimo. E o Senhor, ele fala dessa forma: Samuel, eu não olho a aparência. Manda buscar o filho mais novo. Samuel pergunta: o senhor não tem mais nenhum filho? Ele fala assim: eu tenho, mas ele está lá no pasto. Então Samuel fala: então manda buscar ele, porque não cearemos enquanto ele não estiver na mesa. Quantas vezes a gente quer estar na mesa, não é mesmo? Nós passamos por tantas tribulações, muitas vezes nós somos humilhados, muitas vezes a gente sente como se as pessoas não vissem o que a gente tem feito. A gente muitas vezes nós recebemos só crítica, mas nós não devemos parar, porque quem tem que nos ver é o Senhor. Quem tem que querer nos ajudar é o Senhor. E nós muitas vezes espelhamos em homens falhos, esperamos de um filho, de um amigo, de um pai, de uma mãe, e esquecemos que o Senhor é o tudo da nossa vida. E às vezes, muitas vezes, é só Ele que pode nos ajudar, é só Ele que pode nos curar, é só Ele que pode nos libertar, é só Ele que pode nos dar a verdadeira vitória. Mas para isso nós temos que ser um Davi. E ali Davi, foi chamado
Ele foi ungido para ser rei por Samuel. No outro dia ele estava no pasto, tangendo as ovelhas. Olha só que tremendo, que umidade que ele tem, que ele tinha, né? Nós teríamos essa humildade? Aí o que acontece? A presença de Deus saiu da vida de Saul. E quem ele chama para expulsar aquele demônio? Davi. Porque quando ele tangia a harpa, o demônio não suportava. Às vezes sai um louvor do teu lábio. Você não é ministro de louvor. Você não tem uma voz boa. Mas sai no fundo da tua alma e Deus recebe. E ali, se tiver algum demônio tentando destruir a tua vida, ele é destruído. Porque a sinceridade do teu coração não permite que demônio nenhum prevaleça contra a tua vida. Afronta nenhuma prevalece. Porque aqueles que te afrontam são instrumentos de Satanás. Eles têm que ver a glória manifesta do Senhor no tempo certo. E Davi ficou ali, e veio Golias e falou quem é Israel? Será que esse Deus serve mesmo Israel? E começou a falar. E Davi se indignou. Imagine, gente, um exército de Israel era enorme. E nenhum homem de batalha teve coragem de ir contra Golias, que ele era do reino de Gates. Mas Davi não olhou o tamanho do gigante, ele olhou o que ele falava, a afronta que ele fazia. E ele pegou e falou assim, não, eu vou lutar com esse gigante. E o pessoal falou assim, você tá doido? Você tá louco? É assim muitas vezes na nossa vida também, irmãos. Quando Deus nos chama e fala assim, vai lá no meio da rua, onde que tem aquele mendigo, que você finge que não vê, e leva um pão e um café e fala do meu amor. Ah, não vou levar não, porque ele é um vagabundo, ele tá ali porque ele merece. Vai lá na cadeia e prega para aqueles que mataram, roubaram. E você fala, eu não vou não, porque eles merecem. Às vezes, irmão, eu vou te falar por experiência própria. Às vezes você está num grupo de oração e as pessoas começam a olhar quanto tempo você ora. Se você ora 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. As pessoas estão perdendo tempo de fazer a vontade de Deus. Para olhar o que o irmão está fazendo, o que o irmão deixa de fazer. Mas Deus não, Deus olha para nós. Como Deus olhou para Davi. E Davi foi ali e falou assim, e eles querendo colocar a armadura, e ele era tão franzino que a armadura não cabia nele. Ele não aguentava nem a espada. Ele só tinha 3 pedras na mão. E uma funda, né? Que para nós é um estilingue. E ele vai ali e fala assim, eu vou em nome do Pai, do Deus de Israel. Ô irmão, quando nós falamos vamos, nós vamos agora, diante do Deus de Israel. E nós queremos uma solução para esse problema. Porque Satanás tem me afrontado. Deus ouve. E o que acontece? Apenas uma pedra que Davi lançou foi a arma mortal para o gigante. Acertou na cabeça dele e ele morreu. E Davi cortou a cabeça do gigante
e foi e mostrou a Saul. E ali ele teve honra. Ali ele foi casar com a filha de Saul. Ali ele teve a riqueza. Só que Saul começou a ver que Davi crescia. Às vezes nós estamos na igreja fazendo o nosso trabalho e muitas vezes tem um Saul ali olhando, falando assim, aquela ali está crescendo demais, eu vou cortar as asas. E aí a gente sai machucado da igreja achando que Deus é culpado, mas Deus não é culpado. É o seu chamado que é diferente. É o seu chamado que é diferente. Porque Deus não deixou de te amar. Ele te chama. Filho meu, não temas. Eu sou contigo. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. E ali, né? E nessa passagem, fala que Davi, ele chegou uma hora que ele ficou cansado, igual todo ser humano fica. É problema em cima de problema, é luta em cima de luta. E às vezes a gente acha que nunca vai ter o fim. E ali ele vai para a caverna de Adulão, onde tinha mais outros homens desgostosos, ou seja, depressivo. Olha onde que está a depressão. Muitas vezes a gente olha para o irmão que tem depressão, a gente fala que ele está endemoniado. Mas eu quero trazer a vocês uma coisa que eu procurei estudar. A depressão, irmãos, elas pode ser por causa de problemas espirituais, né? Mas ela também pode ser de problemas físicos. Talvez o seu corpo não produza uma substância que é levada ao cérebro para satisfação, ou seja, para ter alegria, para ter disposição. E às vezes essa glândula, essa substância é feita na tireoide. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque aquele irmão que está depressivo, se a gente começar a julgar, ele pode até tentar o suicídio e a culpa vai ser nossa. E o sangue vai estar na nossa mão. Quando você vê uma pessoa triste, depressiva, você identificar, se aproxime. Porque Davi estava naquele processo. Ele era ungido, todo mundo gostava dele, mas ele teve um momento de tristeza. Ele teve um momento de depressão. E ele foi para a caverna de Adulão. E lá havia homens como ele, desgostosos, ou seja, depressivos, ou seja, tristes. E ali ele começa a trabalhar, porque quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente pode até ficar depressivo. Mas Deus não permite a gente ficar por muito tempo depressivo. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E ali Davi foi um instrumento para aqueles homens. E começou a olhar as qualidades. Nós estamos numa igreja que muitas vezes nós conseguimos matar o soldado amigo. Nós só vemos defeito, nós só vemos falha. Vamos mudar o olhar. Vamos buscar verdadeiramente o que o Senhor quer de nós. Eu falo não só para os evangélicos, os cristãos. Eu falo para você que está aí, sem saber que caminho tomar. Às vezes até descrendo que o Senhor pode fazer alguma coisa. Mas eu te falo uma coisa. Na palavra do Senhor fala: tudo posso naquele que me fortalece. E que o Senhor venha te fortalecer agora. Você que já viu a maldade humana, que já viu
coisas que te entristeceram. Você que muitas vezes acha que você tem o dinheiro, mas por dentro você é vazio, é oco. O Senhor manda te falar neste momento, raço de cantarébias. Ele te ama. E esse vazio que você sente não vai ser preenchido por ninguém, a não ser por Jesus. Se você está achando que está tudo acabado, que esse vazio não vai ter fim, eu te falo, nesse momento, o Senhor está entrando aí, está tocando em você, e decantará sudenamanaia, e está mudando a tua história. Não importa, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você que está enfermo, acamado, você que está muitas vezes achando que não tem mais solução, pois eu falo que o meu Deus tem solução. E eu falo mais. Se você crer, você verá a glória de Deus. Não porque eu estou falando, mas o que vive em mim é um Deus que faz proeza. É um Deus que transforma o caído, levanta ele e faz ele assentar entre príncipes. É um Deus que tira a tristeza, é um Deus que cura uma doença autoimune, é um Deus que te cura do câncer, que te tira da tristeza, que te tira do desânimo, que te tira do pecado. Eu falo também para aqueles que já conhecem a palavra do Senhor, mas por algum motivo saiu. Fala, não tem nenhuma igreja para mim, porque todas as igrejas estão erradas. Eu falo para você uma coisa, irmão. Muitas igrejas podem estar erradas, mas não deixe de buscar a presença do Senhor. Não deixe que o inimigo faça morada na tua casa, porque você é um templo do Espírito Santo do Senhor. É um templo, e como um templo, quem habita é o Espírito Santo. Como aqueles homens estavam desgostosos, achavam que não tinha mais jeito, Davi foi usado para mostrar a eles que eles tinham qualidades tremendas. E eu falo com vocês, irmãos, se vocês ainda não crê, faz uma prova com Deus. Fala, se aquela mulher, se aquela irmã está falando a verdade, o Senhor vai falar comigo no mais profundo do meu coração. Se for necessário, fale com Deus o voto. Eu não falo voto em dinheiro, pode ser em outras coisas, mas faça um voto de sacrifício para o Senhor e muda a sua história, irmão, porque agora nós ainda temos tempo de arrepender dos nossos pecados. Mas chegará um tempo que nós não teremos mais esse poder. Eu convoco a vocês a fazer um voto, se for da tua vontade. Você fala assim, ó Deus, eu vou fazer um voto. Eu vou fazer um voto de ficar uma semana sem falar mal de ninguém. Eu vou fazer um voto. Se verdadeiramente o Senhor mudar a minha história, eu vou ajudar uma pessoa que precisa. Eu não estou falando para você ir lá e depositar na igreja, porque talvez
Você fala assim, mais um falando de dinheiro, mais um pastor corrupto. Não, porque o Senhor, quando o Senhor fala de voto, sacrifício, o Senhor mostra para quem você deve colocar o voto. O Senhor mostra para quem você deve fazer que tipo de voto. Então faça uma prova com Deus. E verdadeiramente, se você for tocado por esta palavra, faça um voto e fale se verdadeiramente essa mulher está falando a palavra verdadeira. Eu quero sentir no meu corpo, eu quero sentir na minha alma, no meu espírito. Porque quando eu aceitei Jesus, eu falei, Senhor, se é o Senhor, um Deus dos crentes mesmo, eu quero ver o sobrenatural acontecer. Eu quero ver anjo, eu quero ver o mundo espiritual. Então, irmãos, se vocês precisar de alguma orientação, eu vou passar o meu zap. Meu nome é Adriana, pastora Adriana. O meu zap é 988 31 5971. E comente essa palavra. Eu tenho um canal no YouTube. Se você tiver interesse, ouve outras palavras. Se você tiver vontade mesmo, quase sem força, dobre o joelho no chão, irmão, e fale com o papai, porque a linha direta é o DDD, é joelho no chão, porque Deus vai te dar a resposta, amém? Fique com Deus.